o tempo comum. E este ano nós o retomamos a partir da 10ª semana do tempo comum, na qual, no ciclo semanal, nós começamos a ler os trechos de São Mateus que não estão no Evangelho de São Marcos. Basicamente, os discursos do Senhor. O Evangelho de São Mateus é aquele em que nós temos os grandes sermões de Cristo. O Sermão da Montanha, o Sermão das Parábolas, antes o Sermão Missionário, depois o Sermão Eclesiástico e, por último, o Sermão Escatológico. São os 5 sermões do Evangelho de São Mateus. Então, nós começamos a ler o Sermão da Montanha. Ontem, como foi festa de Nossa Senhora Mãe da Igreja, nós lemos as leituras próprias do dia, mas nós teríamos lido as bem-aventuranças. E hoje nós lemos esse conjunto de versículos que imediatamente aparecem depois das bem-aventuranças. Jesus compara os discípulos com o sal da terra e a luz do mundo. Em primeiro lugar, vós sois o sal da terra. Quando o Senhor chama os discípulos de sal da terra, ele coloca na mesma frase 2 substâncias que são opostas desde o ponto de vista do paladar. Nada mais desgostoso, insípido do que terra, assim como nada há tão cheio de sabor, tão intenso como o sal. Mas o sal tem muitas funções, não apenas a de dar gosto. Os sacrifícios no Templo de Jerusalém, todos eles eram acompanhados de sal. Então, os sacerdotes guardavam o sal que tinha perdido o sabor, porque o sacrifício tinha sido queimado, a quantidade de sal era grande, havia um reservatório em que eles guardavam esse sal, e quando nevava e a esplanada do templo era toda feita de pedra e, portanto, ficava escorregadia, o que eles faziam era jogar sal para que o sal dissolvesse a neve e as pessoas pudessem andar por aquele caminho. É exatamente o que o Senhor diz aqui. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Era exatamente o uso que se fazia, por assim dizer, do sal insosso. Ora, nós podemos aplicar essa metáfora a muitas coisas. Por exemplo, quando nós perdemos a verdade da doutrina e assumimos uma doutrina mundana, nós acabamos sendo desprezíveis. Os homens pisam em nós, eles nos ignoram. Nós caímos na irrelevância, quando ao invés de falar da salvação em Jesus Cristo, o que nós falamos é sobre o que todo mundo fala. Porém, tem uma aplicação que me parece muito necessária nos nossos dias, que é a seguinte: nós somos o sal da terra, nós temos que ser o sal da terra, nós temos que dar gosto. Agora, há cristãos
que não sabem ser sal. O que acontece? O sal é um tipo de substância que é percebida mais na ausência do que na presença. Então, digamos assim, que a dona de casa esqueceu de salgar o arroz. Então, todo mundo vai comendo, e aí todo mundo diz, olha, não tem sal aí? Faltou sal, está faltando sal. O sal se percebe mais pela ausência do que pela presença, porque quando a comida está salgada na medida certa, ninguém fala nada. Ora, o sal, portanto, tem uma medida. E isso deveria refletir nas nossas relações enquanto cristãos. Por exemplo, quando nós não estamos presentes, quando estamos ausentes, a nossa ausência é sentida ou não? É um ponto de exame. A nossa ausência é mais agradável do que a nossa presença? Certa vez, confesso a vocês que fui pouco caridoso numa circunstância. Havia uma pessoa um pouco insuportável que me tirava a paz, e eu simplesmente lhe disse, sua ausência me acrescenta. Porque realmente era uma situação extremamente incômoda. Porque o que acontece, sal demais é intragável. É preferível uma comida sem sal do que uma comida totalmente salgada, de uma maneira desproporcional, uma salmoura, ninguém consegue comer. Há muito cristão que é exatamente assim, ele não é o gosto do mundo, ele é o desgosto. Por diferentes razões. Às vezes porque fica o tempo todo censurando a conduta alheia, é fiscal da moral dos outros, fiscal da religiosidade dos outros, ou porque sempre tem aquela soberba de querer ter razão em toda circunstância e não dar o braço a torcer. Ele é o santão da família, ele é o beato, que sempre tem algo a ensinar os outros e nada a aprender de ninguém. Existem aqueles que assumem uma faceta do cristianismo que é tão somente rabugenta, intransigente, insuportável, que fica o tempo todo nas espáduas dos outros como um peso incômodo, dão alergia, irritam, apresentam uma versão tóxica do catolicismo. É horrível. Quando ao invés de uma pessoa se converter, ela se torna torturadora. A sua presença se torna um incômodo. Para não falar de pessoas que realmente têm transtornos morais e até de personalidade, que gostam de espezinhar a vida alheia, infernizar, cutucar, azucrinar os outros. Isso é o que mais tem por aí. Mas quando a pessoa é cristã, ser assim, isso não tem nada de evangelho. Eu vou fazer uma visita, eu chego lá para causar incômodo, eu gosto de incomodar.
Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Tem a ver com o diabo. É o diabo que atormenta os outros. O cristão deveria ser alguém que dá gosto. Nossa, cadê fulano? Ele não está aqui hoje. Ele era tão bom, ele era pobre de espírito, ou seja, era alguém que era simples, era alguém que chorava com a gente. Bem-aventurados os que choram. É alguém que tinha fome e sede de justiça, ele tinha verdadeiramente um compromisso com o que é bom, reto, agradável. Não era um politiqueiro que ficava o tempo todo sempre puxando para o seu lado. É uma pessoa pacificadora. Ao invés de jogar discórdia, essa pessoa causa concórdia, explica uma parte para a outra, gera entrosamento, entendimento, comunhão. É misericordioso, não enxerga os outros pelo olhar da malquerência, mas sabe compreender, desculpar, acelerar as engrenagens da vida. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. É uma impossibilidade metafísica. Se a cidade está sobre o monte, ela é visível. As cidades antigas eram assim. Geralmente ficavam em lugares elevados e eram muradas. Então, não tem como esconder. Ninguém acende um candeeiro e o coloca debaixo de uma vasilha, mas num lugar alto. Claro, antigamente não havia luz elétrica. Então, quando alguém acendia uma lamparina de óleo, nos tempos de Jesus, as lamparinas, na sua maior parte, eram de barro, colocava-se o óleo, um pavio que boiava em cima de alguma coisa e acendia-se a lâmpada. Qualquer coisa poderia apagá-la. Então, coloca-se num lugar alto. Havia geralmente um suporte, assim, perto da parede, em que se colocava ali para iluminar. Onde ela brilha para todos os que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, o cristão precisa ser luminoso, precisa ser um exemplo positivo, não pode ser um anti-exemplo. É muito fácil, por exemplo, uma pessoa receber um título, sei lá, de mestre, de formador, coisa assim. Só que, de fato, ele forma, mas ele forma negativamente, tipo, eu não quero ser que nem ele. Eu quero ser o contrário dele. Nossa, Deus me livre. Se for para eu virar católico e ser que nem aquilo, prefiro morrer pagão. Ou seja, o cristão precisa ser um exemplo luminoso. E nós temos que ter uma conduta luminosa. Um bem-aventurado, um homem que é feliz, é luminoso, não é sombrio, não tem uma personalidade esquiva, sempre no mistério, como um réptil escondido num buraco, acuado, disposto a atacar quando pressente o menor perigo, movido pela raiva e pelo medo. O cristão é luminoso. Ele tem clareza de ideias, ele tem uma vontade aquecida pelo amor, ele tem uma presença que ela mesma ilumina. É aquela pessoa com quem você conversa e as coisas ficam claras para você. Simplifica o que parece complexo, descomplica
as nossas complicações. Essa pessoa brilha. Os outros olham e dizem: poxa, tem algo a acrescentar. É totalmente diferente do brilho que pessoas vaidosas procuram. Porque o brilho da vaidade é um brilho de alguém infantil que está querendo chamar a atenção para si e que fica muito magoado quando não tem a sua expectativa histriônica compensada pelos outros. Então fica em busca de aplausos, de reconhecimento, está o tempo todo ali. Essa pessoa acaba, algumas vezes, tendo um brilho artificial. Mas não algo que sai de dentro. Ele não é uma lamparina, ele é um fogo de artifício. Colocam alguma coisa em cima dele, fazem uma superprodução, alguma coisa assim, se vale de instrumentos exteriores, está ótimo. Tirou aquilo tudo, vira quase nada. Agora, o homem que é de verdade, o cristão que é verdadeiro, ele não faz nenhum esforço para brilhar. Ele não se apresenta. Deus diz quem ele é. E as pessoas veem a sua sensatez, a sua sobriedade, a sua lucidez, e ficam ao seu lado. Escutam o que diz, tem relevância. Isso é bom. Mas só é capaz disso quem realmente abateu o amor próprio. Ou seja, não tem a infantilidade de estar sempre dizendo: me vejam, me aplaudam, me agradem, me lambam, me homenageiem. Não. Uma pessoa que realmente não está nem aí para nada disso, mas que é verdadeira, que brota a verdade do Evangelho do fundo de quem ele é, o brilho pertence à luz por natureza. Não por competição ou por tentativa de ser o que não se é. Não. Vamos, portanto, nos examinar. Olhar para nós mesmos e pensar: será que eu realmente sou um exemplo? As pessoas olham para mim, elas encontram razões para aprender do meu modo de ser ou não? Ao invés de ser luz, eu sou trevas. Ao invés de ser o gosto, eu sou o desgosto do mundo. Que o Senhor nos leve a uma consciência profunda, a fim de que nós sejamos transformados pela verdade de Jesus, que nos faz ser assim e nos dá a verdadeira libertação, aquela que não consiste de viver de aparências, mas na luz da verdade.